Vamos para a nossa aula sobre ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre o 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre o 2, raiz em cada um. Agora vamos fazer a tangente, ela é um pouco diferente. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Então, eu quero ver todo mundo aprendendo essa música, viu? Porque nós vamos precisar muito. Olha aí a nossa tabela dos ângulos notáveis. Exercício de fixação. Questão 1. Imagine que um projétil foi lançado a um ângulo de 45 graus em relação ao solo. Depois de percorrer 1.000 metros em linha reta, a que altura esse projétil está do chão? Então, vamos analisar direitinho as informações que nós temos. Nós temos quem é o 1.000? Olha aqui. O 1.000 é a hipotenusa em relação ao ângulo, aliás, o triângulo de 90 graus. Quem é a altura? A altura é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Então, quem é a fórmula que eu uso? Cateto oposto e hipotenusa? Com certeza é quem? O seno. E esse seno aqui é de quanto? De 45 graus. Que eu já conheço. Quem é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Então, basta eu lançar a forma. Quem é o seno do ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cateto oposto? A altura. E a hipotenusa, 1.000 metros. Fazendo meios pelos extremos, nós temos quem? 2 vezes a altura, igual a 1.000 metros, vezes raiz quadrada de 2. Então, quem é a nossa altura? Nossa altura vai ser 1.000 metros, vezes a raiz quadrada de 2. O 2 está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo para o segundo. Então, a altura vai ser quem? 1.000 dividido para 2, 500. Então, a nossa altura vai ser 500, raiz quadrada de 2 metros. Questão de número 2. Mesmo tentando fazer a travessia mais curta possível de um rio, a correnteza arrastou o barco 24 metros além do local previsto para a chegada. Da margem que está, o barqueiro avista o ponto de partida sob um ângulo de 60 graus, que foi que largura tem o rio e que distância foi percorrida pelo barqueiro. Então, vamos lá. Exemplo 2, vamos lá. No exemplo 2, o que é que ele pede? Ele queria que o barqueiro chegasse a esse ponto, só que ele chegou, foi a esse. Então, ele deveria andar só a largura do rio, mas ele andou aqui, ó, na horizontal, então é outro valor. Para eu descobrir a hipotenusa, eu preciso do cateto adjacente e do meu ângulo, ou cateto oposto e do meu ângulo. Então, vamos lá. O que é que eu vou usar aqui? Se eu tenho o cateto adjacente e quero descobrir a hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa é quem? O cosseno. O cosseno, no caso aqui, é de quê? De 60 graus, certo? Quem é o cosseno? É o cateto adjacente, que é 24, sobre a hipotenusa, que é x. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 60? 1/2. Igual a 24, dividido para x. Meios pelos extremos, nós temos quem? X é igual a 2 vezes 24, 48 metros. Exemplo 3. Depois de replantada uma árvore de altura X, foi escorada por 2 vigas de madeira, como mostra a figura. Então, determine as medidas de Y e de X, certo? Então, vamos lá. Se eu quero as medidas de Y e X, então seria melhor eu trabalhar só com esse triângulozinho aqui em ABD. Então, como é que eu vou fazer? Para eu descobrir o X, eu preciso pelo menos... Para eu descobrir o Y, eu preciso pelo menos o X, né? O cateto oposto, para eu trabalhar adjacente e oposto ou vice-versa. Então, como é que eu faço isso?
Então, vamos lá. Observe que eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, em C, certo? Eu tenho 60 aqui. E eu sei que ele todinho aqui dá quanto? 180 graus. Então, 180 menos 60, eu vou ter quanto? 120. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho 30 aqui, mais 120, 150, sobrou quem aqui para o ângulo A? 30. Se eu tenho dois ângulos iguais, significa que esses dois lados também são iguais. Então, se de D a C são 2 metros, com certeza de A a D também são 2 metros. Então, no meu triângulo aqui, ó, nesse triângulo ABD, o 2 é a quem? É a hipotenusa. Então, já tem como eu descobrir. Se eu quero descobrir o x, quem é o x desse triângulo aí em relação ao ângulo 700? É o cateto oposto, né? Eu tenho, quem é o y? É o adjacente. E eu já conheço a hipotenusa, que é quanto? 2. Então, vamos lá. Para eu descobrir o x, é o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou trabalhar o seno de 60, que é igual ao cateto oposto, que eu chamei de que é x, sobre a hipotenusa, que eu já sei que é 2. Quem é o seno de 60? O seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a x sobre 2. Meus pelos extremos, nós temos 2x, 2 vezes x é 2x, igual a 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, quem é o x? O x é igual. Como esse 2 que está no primeiro membro vai passar para o segundo dividindo, então 2 divide para 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Já descobrimos o valor do x. Ele quer também que descobramos o valor do y. O y é adjacente. Então, quem é que eu trabalho com adjacente à hipotenusa? O cosseno. Então, nesse caso aqui, é o cosseno de 60 graus. É igual ao adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 2. O cosseno de 60 graus é 1 meio, que é igual a y sobre 2. Meios pelos extremos, 2 vezes y, 2y. 1 vezes 2, 2. Como esse 2 do primeiro membro vai passar para o segundo dividindo, então, ó, 2 dividido para 2, 1. Então, encontramos os dois valores pedidos na questão. X é igual a raiz de 3 e y é igual a 1. Questão 4. Um recipiente foi em forma de bloco retangular, tem 18 centímetros de altura e foi inclinado como mostra na figura. Qual é a altura aproximada, que foi chamada de H, do nível de água em relação ao solo? Então, vamos analisar. Ele quer saber quem é esse H aqui, ó, essa altura. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, certo? Se eu sei que aqui é 30 e eu sei que esse ângulo aqui é 90, 30 mais 90, 120. 180 menos 120, então esse ângulo aqui é quanto? 60. Se essa figura, ó, esses dois lados são paralelos e pelo que eu dei de observar, eles são iguais. Então, esse lado aqui mede quantos centímetros? 18. Então, quais são as informações que eu tenho? O ângulo de 60 e a hipotenusa, olha aí, né, o oposto do ângulo de 90 graus, o ângulo reto, então é a hipotenusa. O 18 é a hipotenusa, que eu vou chamar de H maiúsculo, porque a altura já é H minúsculo. Então, eu tenho o cateto oposto em relação ao ângulo e a hipotenusa. Então, eu vou trabalhar com quem? O seno de 60 graus, que vai ser igual ao cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que é 18. Quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual ao H sobre 18. Meios pelos extremos, 2 vezes H, 2H, igual 18 vezes raiz quadrada de 3. Então, a altura vai ser igual a 18 dividido para 2, 9. Então, a altura vai ser 9 raiz quadrada de 3. Exemplo 5. O engenheiro serviu-se de um teodolito para medir a altura de um poste, como mostra a figura. Sabendo que esse teodolito tem 1,5 metros de altura, determine a altura aproximadamente do poste. Então, vamos lá. Vamos descobrir a altura desse poste. Olha, ele quer saber essa altura aqui todinha. Quais são as informações que nós temos? Nós temos essa altura, já que ele disse que o teodolito
é 1,5, então esse pedacinho aqui também vai ser 1,5. Então, para isso, nós precisamos descobrir esse outro pedaço, para somar com 1,5, para descobrir quem é a altura do poste. Então, vamos começar por aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso descobrir esse lado aqui, ó, para poder descobrir o y. Então, eu vou chamar de x. Em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Quando eu tenho o oposto e adjacente, eu vou trabalhar com quem? Com a tangente. Nesse caso aí, a tangente vai ser de 30 graus. Quem é o cateto oposto? 1,5. Quem é o cateto adjacente? O x. Tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a 1,5 sobre x. Meios pelos extremos, nós vamos ter x vezes raiz quadrada de 3 igual 3 vezes 1,5, 4,5. Então, quem é que vai ser o meu x? 4,5 dividido por raiz quadrada de 3. Quando nós temos frações onde o denominador é uma raiz, então eu tenho que simplificar, eliminar essa raiz. Como? Multiplicando o numerador e o denominador pela própria raiz. Então, vai ficar quem? 4,5 vezes raiz quadrada de 3 sobre... Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x vai ser igual. 4,5 dividido para 3 é 1,5. Então, o x vai ser igual a 1,5 raiz quadrada de 3. Então, já descobrimos esse lado aqui, que é o x. Agora, vamos descobrir quem é esse lado aqui, o y, para saber a altura do poste. Então, se eu tenho oposto e adjacente, novamente eu vou trabalhar com a tangente. Só que dessa vez vai ser a tangente de 45 graus. O cateto oposto eu chamei de y e o adjacente nós já conhecemos, é 1,5 raiz quadrada de 3. Quem é a tangente de 45? 1, igual a y sobre 1,5 raiz quadrada de 3. Meios pelos extremos, nós vamos ter quem? 1 vezes y é y, igual a 1 vezes 1,5 raiz quadrada de 3. Certo? Então, se eu descobrir quem é o y, agora como é que eu vou descobrir quem é a altura do poste? A altura do poste vai ser o y, que é 1,5 raiz quadrada de 3, mais a altura do teodolito, que é 1,5. Então, essa altura vai ser quem? Vamos lá. Essa altura vai ser 1,5 raiz quadrada de 3, é uma aproximação de 2,6. Mais a altura do teodolito, que é 1,5. Então, a altura será uma aproximação de 4,1, que é a soma de 2,6 mais 1,5. Como tarefa de casa, vai essa questão 1, né, ó, e a questão de número 2. E bons estudos!